pela oportunidade de estar aqui, né? Então, como o Milton falou, é uma palestra introdutória à probabilidade. Mais precisamente, a gente vai apresentar uma introdução elementar chamado passeio aleatório simples. Ou, em geral, passeio aleatório. Então, ainda mais precisamente, a gente vai falar do passeio aleatório simples unidimensional. Então, só para definir a coisa, moeda honesta significa que probabilidades de sair cara e coroa são exatamente iguais. Isso é uma boa aproximação ao que acontece na prática. E o processo que a gente vai fazer é esse aqui. A gente joga uma moeda sucessivamente, anotando os resultados. Bom, a gente vai, então, anotar esses resultados graficamente. Cada vez quando sai a cara, cada vez quando o resultado é cara, vamos dar um passo para cima. E cada vez quando o resultado é coroa, vamos dar um passo para baixo. Então, só para mostrar como é que é feito. Então, vamos supor que no primeiro lançamento saiu a cara. Então, colocamos assim um segmento na direção para cima. Depois saiu coroa. Então, o passeio deu passo para baixo. Depois coroa de novo. Depois cara, coroa. E continuando desse jeito, fazendo desse jeito, a gente obtém uma trajetória assim. Então, espero que as regras do jogo estão claras, né? Bom, então agora a gente vai olhar nesse processo matematicamente. Então vamos querer estudar os caminhos assim. Não? Bom, então vamos lá. Primeiro, até o tempo n, ou seja, tempo aqui é digamos, discreto, né? Então, a cada instante de tempo acontece um lançamento de moeda. Então, se você lançou moeda uma vez, n vezes, então, no total, existem 2 no n caminhos diferentes, não é? Porque em cada uma das n lançamentos tem exatamente 2 possibilidades, cara ou coroa. Então, no total, tem 2 no n caminhos. Bom, então vamos denotar por nzinho r a quantidade de caminhos que terminam no ponto nr. Então, esse n aqui é a quantidade dos lançamentos e r é a coordenada vertical, que seria o número de caras menos o número de coroas. Tá? Então, como calcular esse n, a quantidade de caminhos que vão até ponto nr? Bom, então, só mostrando essa situação graficamente, esse n quer dizer o número de lançamentos de moeda, quantas vezes a gente lançou esse dispositivo aleatório, e o r é a coordenada vertical, que evidentemente é o número de caras menos número de coroas, porque
cada vez quando sai cara, a gente dá um passo para cima, e cada vez quando sai coroa, a gente dá um passo para baixo. Então, essa posição vai ser calculada assim. Bom, primeira observação que a gente pode fazer é que N mais R tem que ser par, tá? Porque cada vez quando a gente dá esses passos, a paridade não muda, né? E você começa do ponto zero, então tem que ser isso, senão não vai dar para chegar naquele ponto usando um caminho assim. Tá? Bom, agora, se A é um número de passos para cima e B é o número de passos para baixo, então, bom, N, o número total de lançamentos é A mais B, e essa coordenada vertical é o A menos B, não é? Então, o número total dos caminhos vai ser o seguinte, vai ser coeficiente binomial, o número total de caminhos até esse ponto, perdão, é o coeficiente binomial de A mais BA, ou seja, de N, o número de combinações de N mais R sobre 2. Tá? O número de maneiras, você tem N lançamentos e você tem que escolher as posições onde você vai dar um passo para cima. Então, existem esse tanto de maneiras de fazer isso. Certo? Bom, então, por enquanto, eu acho que deve estar bem light, né? Agora, é um princípio bastante importante para a contagem de caminhos. Como é que a gente conta? Então, suponha que a gente quer contar caminhos assim, só que desta vez não necessariamente aqueles que saem da origem. Então, a gente sai de um ponto X qualquer, um ponto inteiro, queremos ir para o ponto Y usando um caminho assim, tá? Só que não queremos contar todos os caminhos, queremos contar aqueles caminhos que têm pelo menos um ponto em comum com essa linha reta assim. Então, os pontos X e Y são na parte de cima, com relação a essa linha, e a gente quer contar as caminhos que fazem isso. Tá? Ou atravessam essa linha, ou pelo menos tocam nesta linha. Ok? Bom, então, como é que a gente faz isso? Seja H o primeiro ponto onde o caminho partindo de X toca nessa linha reta horizontal. Tá? Bom, como se vê, nesse exemplo tem vários pontos onde o caminho atravessa a linha, mas a gente considera o primeiro ponto depois de X, onde o caminho toca nessa linha reta. Né? Depois considera esse ponto X', que é o ponto simétrico para o X com relação a essa reta. Né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai considerar esse pedaço de X até H e refletir esse pedaço, considerar a transformação simétrica desse pedaço com relação a essa linha. Então, esse pedaço azul é a reflexão desse pedaço aqui. Bom, então, agora, falando em termos matemáticos, a gente tem uma bijeção entre o conjunto de caminhos que
vão de x para o y e tocam pelo menos uma vez nessa linha, e conjunto de todos os caminhos entre x, linha e y. Porque, bom, para cada caminho para cada caminho amarelo você pode achar esse primeiro ponto H e depois, refletindo esse primeiro pedaço, você obtém um caminho assim, né? E reciprocamente, se você tem qualquer caminho de x' para o y, bom, se você tem qualquer caminho de x' para o y, ele tem que cruzar essa linha em algum lugar, porque x' e y são dos lados diferentes. Tá? Então você denota por H o primeiro ponto em comum que o caminho tem com essa linha e reflete essa parte com relação à linha. Então, o número de caminhos de x até y com a propriedade desejada é o mesmo que o número total de caminhos de x' até y. Tá? Bom, então vamos agora tentar usar esta construção. Bom, eu prometi uma introdução à teoria probabilística de passeio aleatório, agora que a gente vai falar de probabilidade. Então, até agora a gente só estava contando. Então, a gente vai interpretar esses caminhos como trajetória de passeio aleatório. Tá? Então, esse n vai ser a posição do passeio aleatório no tempo n. Então, vai ser o ponto da trajetória, a altura do ponto da trajetória correspondente, se você quiser. Não. Agora, se você considerar qualquer caminho fixo do comprimento n, então é natural dizer que a probabilidade desse caminho fixo é 1 sobre 2 no n. Bom, você pode raciocinar que em cada passo, com probabilidade 1/2, você escolhe aquela direção que é do caminho, né? Então, a probabilidade de você escolher exatamente aquele caminho, então, deve ser esse. Né? Bom, então, se n mais r é par, a probabilidade que esse n é igual a r, ou seja, a probabilidade que caminho aleatório de comprimento n termina no ponto r, bom, vai ser o seguinte: você tem que multiplicar o número total de caminhos, que é este coeficiente binomial. Bom, você tem que multiplicar isso pela probabilidade de cada caminho individual. Então, a probabilidade que o caminho aleatório escolhido ao acaso termina no ponto R é essa. A gente vai denotar isso aí por PNR. Não? Bom, agora, mais uma notação importante. Vamos denotar por U2N o caso particular disso aí. A gente vai querer saber a probabilidade que no exato momento 2N o caminho aleatório voltou para a origem. Tá? Bom, primeiro, por que 2N? Porque somente dá para voltar para a origem nos momentos pares. Tá? O número de caras
tem que ser igual ao número de coroas, tá? Para que essa trajetória esteja na origem. Mas se o número de caras é igual ao número de coroas, então o número de lançamentos é par, não é? Então, a gente já coloca aqui o 2n para... porque não faz sentido colocar um número ímpar aqui, quer dizer, até que faz sentido, mas a probabilidade sempre vai ser igual a zero. Então, a gente vai somente considerar os tempos pares para essa probabilidade de estar na origem de volta. Tá? Bom, então, pela fórmula aqui, então, aqui em vez de n, a gente coloca 2n e o r é igual a zero. Então, em cima vai ficar o 2n, embaixo fica 2n mais 0 sobre 2, que é n, e em vez de 2 no menos n, fica 2 no menos 2n, porque o comprimento do caminho agora ficou 2 vezes maior. Tá? Então, esta probabilidade é dada por essa fórmula aqui. Né? Coeficiente binomial 2nn, 2 elevado a menos 2n. Bom, esta fórmula é bonita, mas... Deixa eu voltar um pouco. Mas não diz muita coisa para n grande, porque vai ser bastante chato você calcular coeficiente binomial quando essas coisas são grandes. Então, para ver como é que isso se comporta assintoticamente, tá? Como é que isso se comporta quando n vai para o infinito, a gente usa a chamada fórmula de Stirling, que é a seguinte: n fatorial é equivalente à raiz de 2πn, n sobre e elevado no n. Bom, aqui equivalente quer dizer que a razão, é que isso aqui dividido por isso aqui se aproxima de 1 quando n fica grande, quando n vai para o infinito. Ok? Bom, então vamos usar essa fórmula para ver como é que se comporta a probabilidade que depois de 2n lançamentos de moeda, o número de caras ficou exatamente igual ao número de coroas. Bom, é uma conta relativamente simples, né? A gente escreve esse coeficiente binomial como fatoriais, né? É 2n fatorial sobre n fatorial vezes n fatorial, né? Então, usa a fórmula de Stirling para esse fatorial aqui e para esse também, né? Então, em cima fica assim, embaixo assim. Então, tem bastante coisa por aí, mas felizmente quase tudo vai cancelar, né? Você vê que esse 2 elevado a 2n vai cancelar com esse aqui, né? Esse exponencial vai cancelar com esse exponencial aqui. Esse n elevado a n, por causa do quadrado, vai cancelar com aquilo que sobrar aqui. Então fica 4π, raiz de 4πn sobre a raiz de 2πn ao quadrado, né? E finalmente o resultado é esse aqui. Quando n cresce, a probabilidade que em 2n lançamentos o número de caras ficou igual ao número de coroas é muito próximo a isso aqui. É 1 sobre a raiz quadrada de πn. Então, obtivemos uma fórmula
uma fórmula assintótica, mas bastante simples para isso. Tá? Bom, ok. Agora, a gente vai precisar de um resultado um pouco mais técnico, né? Lema principal. Olha, como é que a gente explica isso aí? Bom, então, vamos primeiro ver formalmente. Para qualquer n maior ou igual que 1, probabilidade que esse 1 é diferente de 0, esse 2 é diferente de 0, etc., esse 2n é diferente de 0, é igual à probabilidade de que esse 2n é igual a 0, o que a gente denotou por U2n. Eu sei que é difícil entender isso da primeira vista, mas vamos tentar ver o que está escrito aqui. Bom, então, aqui na parte esquerda, a gente está querendo um certo tipo de comportamento dessa trajetória, desse caminho aleatório. Que tipo de comportamento a gente está querendo? Bom, então você começa do zero, você tem que sair do zero e nunca mais voltar para o zero até o momento 2n inclusive. Né? Então você pode fazer isso de duas maneiras. Ou você pode sair para cima e permanecer em cima, ou você pode sair para baixo e permanecer embaixo. Mas não dá para cruzar. Né? Então você tem que escolher uma das duas possibilidades, assim ou assim. Né? Então, qualquer uma dessas trajetórias dá o exemplo desse, como a gente fala, evento. Tá? Bom, então o lema diz que a probabilidade disso é a mesma que a probabilidade de estar no zero no momento 2n. Então, como a gente viu que as probabilidades, cálculo de probabilidades e contagem de caminhos é quase a mesma coisa, né? Então, em termos de caminhos, a gente está precisando provar o seguinte, que o número de caminhos vermelhos é exatamente igual à quantidade de caminhos azuis possíveis. Então, bom, esse fato pode parecer meio estranho, meio surpreendente, mas a gente vai ver que é verdade. Tá? Aliás, a gente vai apresentar agora uma demonstração um pouquinho analítica, mas é possível apresentar uma demonstração, digamos geométrica, no estilo daquela demonstração do princípio de reflexão. Tá? Então, isso vai ficar como exercício para quem ainda não sabe como fazer isso. Então, fica como exercício provar que o número de caminhos vermelhos é igual ao número de caminhos azuis direto, sem fazer conta. Apresentando uma bijeção entre conjunto de caminhos vermelhos e conjunto de caminhos azuis. Bom, para quem estiver interessado na resposta, mas não conseguir fazer isso, no livro de Feller, no terceiro capítulo, ele coloca a solução desse exercício. Mas, bom.
Tudo bem, agora a gente vai apresentar uma demonstração mais analítica. Bom, então, em vez de trabalhar com essa probabilidade aqui, a gente vai trabalhar com probabilidade que todo o caminho fica para cima do eixo horizontal. Porque, bom, logicamente, a probabilidade desse comportamento é 2 vezes a probabilidade que o caminho fica todo em cima, desse jeito, por simetria. Então, a gente vai trabalhar com probabilidade que o caminho aleatório sai do zero e depois fica na parte positiva do eixo até o momento 2n inclusive. Bom, então, formalmente a gente pode escrever essa probabilidade desse jeito. Né? É que se, deixa eu voltar mais uma vez, se o caminho, se esse caminho vermelho é assim, se ele fica positivo até o tempo 2n inclusive, então, bom, o ponto final dele tem que estar em algum lugar para cima aqui, tá? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai somar as quantidades possíveis dos caminhos assim para todos os pontos finais possíveis que tem aqui. Então, o ponto final pode ter altura 2, pode ter altura 4, 6, 8, assim por diante. Não é? Bom, não pode ser, esse ponto final não pode ter altura 1, porque senão fica o ponto ímpar, onde você não pode chegar, mas pode ter altura 2, 4, 8, assim por diante. Está claro, né? Então, podemos escrever esta probabilidade como esse somatório aqui. Então, eu dividi o conjunto de caminhos com essa propriedade de acordo com o ponto final deste caminho. Tá certo? Então, se R... bom, coloquei aqui o infinito, mas na verdade o somatório não vai até infinito, porque esse caminho não pode chegar muito alto também, né? O máximo que pode acontecer é esse 2n igual a 2n. Não dá para chegar mais alto porque o caminho é assim, né? A inclinação é 45 graus, não mais que isso. Não. Então, os termos correspondentes a R maior que n são todos iguais a zero na verdade. Então, bom, ok. Agora a gente vai usar o princípio de reflexão para calcular cada um desses termos aqui, para calcular cada probabilidade aqui, tá? Bom, como é que a gente faz isso? A gente precisa partindo do zero, chegar até esse ponto 2n, 2r. E o caminho tem que permanecer estritamente acima do eixo a partir do tempo 1. Então, o primeiro passo sempre é assim. Aliás, o segundo também, mas tudo bem. Então, o primeiro passo é assim. Aí, para efeito de contagem de caminhos, a gente já pode começar do ponto 1, 1. Porque você sempre tem que ir lá, então já vamos começar ali neste ponto. Bom, então, queremos contar caminhos que começam no ponto 1, 1, terminam no ponto 2n, 2r e que ficam estritamente acima desse eixo horizontal.
como é que a gente vai poder contar estes caminhos? Usando o princípio de reflexão. Tá? Gente, aqui apareceu um outro caminho que é difícil de ver, mas assim, no meu computador estava fácil ver isso, mas aqui eu juro que ele está lá. Como um pouco mais de... Bom, eu acho que dá para ver, se souber que ele está lá, dá para ver, né? Então... Aí dá para ver. Exatamente, aqui dá para ver. Tá. Então, o que esse caminho está fazendo lá? Para contar o número de caminhos azuis, eu vou contar a quantidade de todos os caminhos, quer dizer, o objetivo é contar caminhos amarelos. Então, isso aqui é um azul claro, que eu clareei para não ficar feio demais quando tem essa intersecção com uma fórmula aqui. Mas aparentemente clareei demais. Bom, então, para contar os caminhos amarelos, a gente vai contar todos os caminhos, o que é fácil. A gente vai contar os caminhos azul claro, quase virtual, que está lá, usando o princípio de reflexão. E a gente vai subtrair para obter o número de caminhos amarelos. Tá? Então, o número de caminhos amarelos é igual a esse n, 2n menos 1, 2r menos 1, que é o número total de caminhos entre esse ponto e esse, menos, bom, aqui de novo, aqui eu juro que está escrito a mesma coisa, só que nesta mesma cor. Tá? Pois é. Número, quantidade de caminhos assim, que saem desse ponto e vão até esse ponto, e que tem pelo menos um ponto de intersecção com eixo horizontal. Tá? Esses caminhos azul claro, que está quase invisível, né? Eu coloquei a mesma cor aqui para indicar que a gente está contando os caminhos assim. Tá certo? Bom, agora, esse n, 2n menos 1, 2r menos 1, é o número total de caminhos de acordo com as nossas notações entre esses dois pontos, porque se você colocar a origem nesse ponto, no ponto 1, 1, então o ponto 2n, 2r vai virar o ponto 2n menos 1, 2r menos 1. Certo? Bom, agora, por causa do princípio de reflexão, o número de caminhos azul claro, azul claríssimo, é igual ao número total de caminhos do ponto x', que é ponto 1 menos 1, esse ponto aqui, até ponto 2n, 2r. Tá? Então, a gente está usando o princípio de reflexão exatamente agora. Tá? Para contar o número de caminhos azul claríssimo do ponto 1, 1 até esse ponto, a gente está contando o número total de caminhos de ponto 1 menos 1 até esse ponto. Então, esse número total é igual a isso aqui. Então, desta vez você coloca a origem aqui, né, no ponto 1 menos 1, e aí ponto 2n, 2r vai virar 2n menos 1, 2r mais 1, se você colocar a origem aqui. Né. Então, finalmente, conseguimos calcular o número de caminhos desse ponto até esse, que não tem nenhum ponto
incomum como eixo horizontal. Certo? Então, a resposta é isso. Bom, agora, o que a gente tem aí? Essa probabilidade, para obter a probabilidade, você tem que dividir o número de caminhos por 2 elevado ao comprimento, ao tempo, ao número de lançamentos da moeda. Então, a probabilidade vai ser 2 elevado a menos 2n, vezes aquela resposta que a gente obteve na tela anterior. Tá? Então, em termos das notações para as probabilidades, vai ser isso. Esse 1/6 ficou porque aqui tem o 2n menos 1, né? Então você teria que dividir por 2 no menos, em parênteses, 2n menos 1. Então, esse 1/6 ficou, sobrou desse negócio. Né? Bom, agora alguma coisa boa vai acontecer com aquele somatório enorme, né? Que é o seguinte: quando você soma essas coisas, muita coisa vai cancelar, né? Porque aqui, ó, o primeiro termo vai ser P 2n menos 1 1 menos P 2n menos 1 3. Isso para R igual a 1. O segundo termo para R igual a 2 vai ser P 2n menos 1 3, aqui é 3, menos P 2n menos 1 5. Para R igual a 3, essa coisa vai ser igual a 5 e essa coisa vai ser igual a 7. Então, quase tudo vai cancelar, né? Exceto o primeiro termo, exceto esse primeiro termo para R igual a 1. Tudo o resto cancela, porque tem sinal diferente, né? Esse termo aqui vai cancelar com esse termo para o próximo R, não é? Bom, então fica só o primeiro termo mesmo, tá? E é um exercício muito simples de manipulação de coeficiente binomial e verificar que isso é igual a isso. Isso aqui é igual a isso, é equivalente a verificar isso aí. Então, é bastante simples mesmo. Bom, então provamos esse fato analiticamente, mas vale muito a pena procurar uma demonstração mais intuitiva no estilo daquele princípio de reflexão, que é o número de caminhos vermelhos é exatamente igual ao número de caminhos azuis. Agora, a última parte da palestra é a lei de arco-seno para passeio aleatório simples. Bom, primeiro vamos definir o momento do último empate. Então, formalmente, K é o máximo de J menor ou igual que N, tal que esse, no momento 2J é igual a 0. Se você interpreta essa história toda como o jogo de 2 jogadores, imagine a situação seguinte, que 2 jogadores estão jogando
as partidas sucessivamente. Cada um ganha uma partida com probabilidade 1,5. E quem ganhar recebe R$1 do perdedor. Né? Aí, se você pode modelar esse processo com esses lançamentos de moeda. Tá? Então, se você considera, por exemplo, dois times de futebol e vai guardar os resultados dos confrontos dele, tirando os empates, né? Então, aqui o primeiro time ganhou, depois o segundo time ganhou, o segundo time ganhou de novo. Então, essa trajetória isso aqui, por exemplo, 1, 2, 3, o fato que num certo ponto a altura é igual a 3, significa que depois de tantos jogos, o primeiro time ganhou 3 vezes mais que o segundo. Tá? Então, você pode interpretar isso aqui também. Então, esse último empate quer dizer o último momento antes de 2N, quando esse confronto global está empatado. Certo? Bom, então, espero que está clara a definição da coisa que a gente vai estudar agora. Bom, então, vale o seguinte teorema, chamado lei de Arcosseno para o último empate. Seja alfa 2K 2N, a probabilidade que o último empate até o tempo 2N ocorra no exato momento 2K. Então, existe uma fórmula muito simples para calcular isso aí, que alfa 2K 2N é U2K vezes U2N menos 2K. Só lembrando, U é a probabilidade de U2N, U2K é a probabilidade que que no momento 2K o número de caras é igual ao número de coroas. Tá? A probabilidade de que o passeio aleatório está no zero exatamente no tempo 2K. Bom, demonstração é muito simples. Deixa eu voltar um pouco. Então, a gente está querendo contar os caminhos assim. Como que a gente vai contar esses caminhos? Primeiro pedaço desse caminho tem que ser assim. Você tem que sair do zero, fazer alguma coisa, mas no instante 2K, o caminho tem que estar no zero. E depois, o último pedaço entre 2K e 2N tem que ser assim. O caminho tem que sair para algum lugar, ou para cima ou para baixo, mas não pode mais tocar nessa linha horizontal. Tá? Então, você tem que, para contar a quantidade total dos caminhos assim, você tem que multiplicar a quantidade dos caminhos assim pela quantidade dos caminhos assim. Não é? E pelo lema que a gente acabou de provar, bom, a gente sabe também contar os caminhos assim. Tá? Quantidade dos caminhos assim é a mesma coisa que quantidade dos caminhos que saem aqui e terminam nesse exato ponto. Então, formalmente, primeira parte até o 2K podemos escolher desse tanto de maneiras diferentes. Pelo lema anterior, a parte restante pode ser escolhida desse tanto de maneiras diferentes. Aí, então, tem que multiplicar essas duas coisas, dividir por 2 elevado a 2N, e obtemos justamente isso aqui, como a probabilidade desejada. Não é?
Agora, o que arcosseno tem a ver com tudo isso? Bom, vamos denotar por f de x essa função aqui, 1 sobre π raiz de x menos x para x entre 0 e 1. Bom. Então, por causa dessa fórmula, a probabilidade é essa aqui, mas o 2k é assintoticamente 1 sobre π, é 1 sobre raiz de πk. Tá? Então, aproximadamente temos isso, é 1 sobre n, essa função de k sobre n. Né? Então, agora já dá para adivinhar de onde vem o arcosseno, porque a derivada de arcosseno de raiz de x é justamente essa coisa. Né? Então, se você quiser calcular essa probabilidade, último empate antes de 2xn, onde x é o número entre 0 e 1, então você tem que, digamos, integrar essa função de 0 até x, e porque o resultado é justamente esse, 2 sobre π arcosseno de raiz de x. Bom, agora o que é interessante com relação a essa função é que o gráfico dessa função é assim. Tem duas assíntotas verticais no 0 e no 1, e o mínimo é exatamente no ponto 1,5. Tá? Então, assim, é menos provável que o último empate ocorra em algum lugar no meio. É muito mais provável que o último empate ocorra logo de cara, ou então quase no fim do jogo. Então, vamos, como exemplo, vamos considerar esse experimento que ninguém vai fazer, evidentemente, mas que considerar a gente pode. Né? Vamos lançar a moeda uma vez por segundo durante um ano. Tá? Então, tem 31.536.000 segundos no ano. Então, esse vai ser o 2n. Tá? Então, com probabilidade 0,1, que é uma probabilidade bastante alta, o último empate vai ocorrer nos primeiros 9 dias desse processo. Com probabilidade 1 sobre 20, o último empate ocorre nos primeiros 2 dias e 6 horas. E com probabilidade 1%, que é uma probabilidade bastante alta, né? Por exemplo, eu não entraria num avião que vai cair com probabilidade 1%. Com probabilidade 1%, o último empate no ano todo ocorre nos primeiros 2 horas e 10 minutos dessa brincadeira. Que é um resultado um pouco surpreendente. Bom, além desse último empate, a gente também pode considerar a variável chamada tempo acima de 0, até 2n. Então, eu não vou definir formalmente o que é tempo acima de 0, mas uma imagem vale por 250 fórmulas. O tempo acima de 0 seria, bom, a soma desses intervalos azuis. Né? A gente vê quando a trajetória fica acima desse eixo e conta o comprimento
dessas coisas. Né? O fato interessante, que também não é imediato ver porque que é verdade, é que a distribuição probabilística do tempo acima de zero é a mesma que a distribuição probabilística do tempo do último empate. Tá? A probabilidade que até o momento 2n a trajetória fica 2k instantes acima de zero é exatamente essa mesma quantia de antes. Né? É exatamente essa U2k vezes U2n menos 2k. Aquilo mesmo que a gente obteve para o último empate. Ou seja, o tempo acima de zero tem a mesma distribuição que o último empate. Por exemplo, se uma moeda é lançada uma vez por segundo durante um ano, com probabilidade 0,1, um dos jogadores vai liderar durante menos que 4 dias e meio. E com probabilidade de 1%, um dos jogadores vai liderar por no máximo 1 hora e 5 minutos. Que também vai um pouco contra a nossa intuição. Então, bom, agora a parte matemática já acabou, mas já que é uma palestra de divulgação, eu vou fazer um pouco de publicidade da nosso programa de pós-graduação. Tá? Estatística no EMEC Unicamp, tá? Onde a gente faz várias coisas boas, inclusive passeios aleatórios.